Hoje eu quero compartilhar com vocês, estou passando aqui para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Espírito Santo ministrou ontem na minha vida, ontem à tarde. E eu passei a tarde de ontem, hoje pela manhã, ainda refletindo sobre tudo aquilo que o Espírito Santo me trouxe à memória na tarde de ontem. Foi um tempo muito bom, na verdade foi um tempo que eu sempre disse para o Espírito Santo que eu esperava, né, que acontecesse, e que é um tempo onde a gente chora, mas chora de alegria. Chora porque a gente compreende que uma estação nova chegou na vida da gente. Eu queria compartilhar com vocês Salmo 23, o versículo 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse texto foi o texto que Deus me deu no ano passado, no final do ano passado. Na verdade, é o texto que eu sempre medito, porque é algo que eu creio, eu gosto, quando eu leio certamente que a bondade, a misericórdia, isso é uma verdade, a palavra de Deus é uma verdade. E nos meus períodos mais difíceis aqui na América, esse foi o texto que mais me conduziu. E no final do ano passado, eu sempre tenho um período de consagração, de devoção mais profunda com o Senhor. E o Senhor me deu esse versículo para meditar nesse ano, né? No ano de 2025. E na verdade o que eu quero compartilhar é a minha história um pouquinho aqui da América, de como aconteceu, não como aconteceu a minha vinda, mas como foram os meus anos aqui. Em setembro desse ano, fez 7 anos que eu estou aqui na América, e eu posso dizer que desses 7 anos, 5 anos e meio, a sensação que eu tive é que eu estava descendo uma ribanceira, e que eu não conseguia ficar de pé, em hipótese alguma, e que nessa ribanceira eu só descia, só rolava, né? E foram anos bem difíceis, anos complicados aqui pra mim, mas eu tinha uma palavra. Toda pessoa que diz pra mim, eu quero ir pra América, eu pergunto, mas Deus está te trazendo ou porque você quer? Porque quando a gente tem uma palavra, a gente passa pelos momentos difíceis, a gente entende que a gente está aqui para cumprir um propósito, e a gente permanece naquilo que o Senhor direcionou pra gente, naquilo que o Senhor nos falou desde o início. E eu costumo te dizer que o que me manteve aqui na América foi a palavra que o Senhor me deu antes de sair do Brasil. Isso me manteve aqui na América. Eu não vim na América para trabalhar, não vim para a América para ter uma vida melhor. A minha vida no Brasil lá não era ruim, era uma vida muito boa, por sinal. Mas hoje eu vejo que em tudo tem um propósito, né? A gente acha que quando Deus tira a gente de um lugar para nos mandar para outro lugar, a gente acha que tudo vai dar certo. E na verdade não é sobre isso. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a respeito disso. O Espírito Santo ontem à tarde falou uma frase para mim enquanto estava no meu trabalho. Eu estava ali no meu trabalho numa paz muito grande e eu estava adorando ao Senhor. E o Espírito Santo, ele soprou no meu ouvido: acabou, passou. E ele disse assim: o deserto, ele tem o poder de destruir ídolos do coração do homem. Ídolos, coisas que a gente cultiva, traumas. Nem sempre o ídolo do nosso coração é algo bom que a gente passou, é o orgulho, é a vaidade. Às vezes o ídolo do nosso coração são traumas que a gente passa, questões que a gente passa, e a gente guarda aquilo no coração da gente, a gente passa a viver a vida, enxergar a vida da gente com base naquilo que eu passei, com base naquilo que eu vivi, e tudo na nossa vida gira em torno de um contexto que já passou e que a gente não vive mais. Isso se torna um ídolo no coração da gente que o Espírito Santo ele precisa destruir para que a gente avance. O Espírito Santo não permite que a gente avance com debilidade, mas que a gente seja curados para que nós possamos viver totalmente aquilo que o Senhor tem para mim. E durante esses 7 anos aqui, esse texto foi uma verdade absoluta na minha vida, porque mesmo eu vivendo dias difíceis, tempos difíceis, sabe quando nada dá certo, tudo que você põe a mão dá errado, uma coisa tá dando certo, você vai lá e entra naquele negócio, aquilo dá errado, você vê todo mundo dando certo em algo, você vai fazer a mesma coisa e aquilo dá errado, absolutamente nada dá certo, portas que se abrem e se fecham muito rápido, você acha que um tempo bom tá chegando e de repente aquele tempo bom se fecha, e você entra numa crise. Esses anos essa foi a realidade dos meus anos aqui na América, mas esse texto, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, esse texto foi uma verdade absoluta, porque nesses 7 anos Deus enviou pessoas que fizeram esse texto ser uma realidade. Às vezes a bondade e a fidelidade do Senhor, a misericórdia não vai vir com Deus resolvendo uma questão na minha vida se o processo dele não terminou. Mas Deus vai fazer com que pessoas se aproximem, com que você conheça pessoas. Eu não conhecia ninguém na América. Hoje eu tenho, graças a Deus, pelo Senhor, um círculo de amizade, pessoas que o Senhor foi inserindo na minha vida para que elas pudessem ser luz e essa bondade e a misericórdia na minha vida, a igreja que eu vivo hoje. E eu queria dizer para você que está passando por essa fase de que nada dá certo, que você não vê prosperidade, que tudo que você faz dá errado, que as coisas que você planeja dão errado, tudo está dando certo, você vai lá, bota a sua mão e aquilo dá errado. As pessoas fazem a coisa e aquilo dá certo e você vai lá fazer a mesma coisa e aquilo dá errado. Eu queria dizer para você que isso é um tempo de Deus na sua vida.
E isso passa, tudo passa. Quando a gente entende o que Deus está fazendo, que é em nós e não a respeito de outras pessoas, mas é a nosso respeito, a gente passa por esse processo, a gente compreende, a gente abre o nosso coração para que o Senhor, Ele verdadeiramente trate desses ídolos, daquilo que precisa ser tratado, das coisas que eu preciso abrir mão. O Senhor, Ele ajusta a minha visão, o Senhor, Ele ajusta a forma com que eu enxergo as coisas. Eu tinha uma debilidade muito grande de enxergar não só Deus, mas tudo que acontecia comigo eu via a partir de coisas que eu tinha passado e não a partir de uma realidade, mas eu via com óculos. Eu tenho costume de dizer que a gente precisa tirar o nosso óculos, né, que a vida coloca na gente, e pegar os óculos de Cristo e enxergar todas as situações a partir daquilo que Deus quer e da realidade, do que aquela situação realmente e traz, e não a partir de traumas que eu vivi. Então, se você está vivendo esse período difícil, que nada dá certo, que as pessoas não te ajudam, que as pessoas desaparecem, não ache que a culpa está fora, mas as questões estão dentro. Deus quer tratar do nosso interior, Deus quer nos curar para realmente, verdadeiramente nos dar aquilo que Ele tem. Deus tem um futuro de paz, a palavra dele fala isso, futuro certo, cheio de esperança e paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Mas o Senhor não pode dar aquilo que nós desejamos e que nós precisamos se o meu coração está doente, se o meu interior está doente, senão a gente passa a enxergar todas as coisas e todas as situações a partir daquilo que eu vivi, a partir dos meus traumas. Então, se você está passando por esse deserto, se você entende que o seu trabalho não dá certo, se você precisa entregar a sua casa, o seu salário, você perdeu o seu salário, a sua fonte de renda, você perdeu algum parente, você perdeu alguma coisa, saiba que você não está sozinho. O Senhor está com você te conduzindo, Ele vai introduzir pessoas na sua vida para fazer com que você passe por esse processo e para que esse processo ele não seja mais difícil do que ele já está sendo. O Senhor introduz ao tempo onde o Senhor introduz pessoas na vida da gente para nos abençoar, para nos honrar, para nos ajudar. E a gente tem que ser receptivo a isso. Às vezes, nessa fase, a gente é tão orgulhoso e a gente não quer receber ajuda. Eu passei por um momento que eu tive que entregar meu apartamento e morar com amigos meus. E esses amigos foram muito mais do que amigos. Eles foram família, eles são família para mim até hoje. Eles me abençoaram e continuam me abençoando com a presença deles, com a vida deles. E eu não queria, eu resisti muito de ir morar com eles, né? E hoje eu vejo quão bom foi. Esses 2 anos eu morei, eu fui pra lá achando que eu ia ficar 6 meses, e eu acabei ficando 2 anos. Foi um período onde Deus secou mesmo, nada acontecia, portas não se abriam. E eu sempre dizia pro Senhor, Pai, quando tudo isso passar, eu vou chorar, mas eu vou chorar de alegria. Eu quero chorar de alegria, porque chorar de tristeza é muito fácil. E então foi esse tempo todo. E quando eu entrei em 2025, eu entrei com esse texto, que Deus reforçou no meu espírito. Eu tive uma convicção muito grande de que eu estava entendendo o que Deus estava fazendo. E eu passei a me abrir para aquilo que o Espírito Santo queria tratar no meu interior, as questões que eu precisava abrir mão, deixar, permitir que o Espírito Santo curasse a minha mente, curasse o meu interior. E não estava fora, as questões não estavam fora, nada fora precisava mudar, mas as questões internas minhas precisavam mudar. Eu precisava ser curada, ser restaurada de muitas coisas. A visão que eu tinha de Deus, da paternidade de Deus, precisava ser alinhada a verdadeiramente quem Deus é. E essas coisas estavam tudo em debilidade no meu interior. Eu olhava para Deus com uma paternidade de Deus a partir daquilo que Deus pode fazer, não a partir daquilo que Ele é. E Deus, Ele não precisa fazer mais nada por nós. Deus, Ele já fez tudo. E o que Ele faz na vida da gente é um plus, é algo a mais que Ele faz para nos agradar, para tornar a nossa vida mais fácil. Mas Ele não é o nosso Pai porque Ele nos dá. Ele é nosso Pai por quem Ele é. E essas coisas estavam desajustadas no meu interior. E ontem, quando eu estava lá no meu trabalho, eu aprendi em todo esse período que a gratidão, ela tem um poder curador no nosso interior. A gratidão, ela tem esse poder curador no nosso interior. Então, antes de eu ver muita coisa, Deus abrindo os caminhos, Deus trazendo coisas novas, entender que o processo estava terminando, eu decidi ser grata. Teve 2 coisas que eu decidi há 2 anos atrás, numa conversa com Deus. Eu falei assim: Senhor, independente do que eu vivo, eu vou ser feliz. Independente da estação, independente das coisas darem certo, das coisas darem errado, eu vou ser feliz. Independente do que aconteça, eu vou ser feliz, porque a palavra de Deus nos garante uma alegria. E eu decidi viver de acordo com a palavra, não de acordo com aquilo que a minha vida estava sendo, de acordo com as coisas que estavam acontecendo. E isso me ajudaram muito nesse processo. Foi ser grata, foi ser feliz, independente dos nãos que eu levei, que foram muitos. Eu cheguei a arranjar um emprego de manhã e à tarde a pessoa dizia assim: eu não quero mais porque eu vou esperar um tempo. E tantas outras coisas que aconteceram nesse período. Eu decidi ser grata e ser feliz, independente da minha vida, independente das circunstâncias que estavam acontecendo. E isso foram coisas que foram me ajudando.
olhar para o meu interior, identificar as coisas por meio do Espírito, porque só o Espírito Santo nos ajuda quando a gente está decidido a olhar para dentro, a entender que as questões estão no nosso interior. O Espírito Santo ele nos ajuda nessa caminhada. E o deserto ele tem esse poder terapêutico. Hoje eu falo que o deserto é terapêutico. Quando a gente entende que no deserto o Senhor quer nos limpar, o Senhor quer tratar do nosso interior, não porque Ele é mau, mas porque Ele quer nos dar algo muito melhor do que a gente vive, uma vida melhor, pensamentos melhores, qualidade de vida no nosso interior, que é a paz, nos livrar da ansiedade. Eu era uma pessoa muito ansiosa, e foi um período onde a ansiedade explodiu na minha vida, e eu fui entendendo que eu precisava percorrer o caminho, que é o caminho onde eu compreendo que Deus não perde o controle de nada. Se eu estou vivendo um deserto, eu cheguei numa situação que eu falei bem, bom, Deus não erra e Deus não faz nada errado. Então as questões estão em mim e eu preciso entender por que eu estou passando por essas coisas. E aí Deus foi me conduzindo por um caminho de cura, me mostrando as questões do meu interior, que eu precisava abrir mão, que eu precisava deixar, a realidade, a forma como eu via as coisas que não eram reais, mas a partir de traumas que eu tive, de coisas que eu vivi, e o Senhor foi me curando, o Senhor foi me limpando. E ontem à tarde, eu estava nesse momento de paz no meu trabalho, adorando ao Senhor, e o Espírito Santo falou assim, passou. E foi quando ele falou a frase para mim, o deserto tem o poder de destruir ídolos do coração do homem. E ele foi ministrando, eu saí cedo do meu trabalho ontem, saí bem cedo, e eu vim dirigindo para casa, eu chorava muito porque o Espírito Santo ele foi ministrando na minha vida, que o período passou, e a gente, quando chega no deserto, a gente tem duas alternativas: permitir que o Espírito Santo destrua, torne todos esses ídolos do nosso coração, que se tornam bengalas para a nossa vida, destruir, transformar isso tudo em pó, ou a gente morre no deserto. Mas isso é algo que só nós podemos fazer. O Espírito Santo ele nos ajuda, ele nos conduz, ele nos dá estratégia, tem a palavra que nos ajuda todo dia. Mas se eu não entender que eu preciso permitir que o Espírito Santo destrua, por meio da nossa ajuda, esses ídolos, destruam essas bengalas, destruam tudo isso que faz com que a gente não avance, mas viva em debilidade, viva em carência da alma, carência de tantas coisas, a gente não sai do deserto. Então, eu queria te fazer um convite nesse dia, que se você está passando por esses dias que você identifica que são dias de deserto, que nada dá certo, gente, literalmente nada dá certo. O silêncio de Deus se torna mais ensurdecedor ainda, Deus não fala nada, Deus fica em silêncio. Eu queria te convidar a chamar o Espírito Santo para lançar uma luz no seu interior, a fazer com que você enxergue os ídolos do seu coração, aquilo que você tem levado a sua vida inteira como bengala, para que o Espírito Santo destrua e você possa viver um novo tempo em Deus. E ontem eu fui grata porque o Espírito Santo falou para mim, passou, acabou, você entendeu. Eu queria dizer para você que quando a gente entende, o deserto ele passa, e a gente olha para tudo, a gente olha para trás, olha para tudo que a gente passou e que doeu tanto, não dói mais, a gente passa a chorar de alegria. É um tempo de muita gratidão, eu tenho vivido esse tempo. Eu quero te convidar a viver tudo isso no Senhor, a passar por todo esse processo com o Espírito Santo de Deus. Se nada está dando certo, se Deus não está falando, é porque Ele tem coisas maiores para você, mas precisa começar no seu interior. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like nesse canal, compartilha com seus amigos, compartilha nos seus grupos. E eu tenho orado para que esses vídeos sejam bênção na vida de vocês. Amém? Se você tem algum motivo de oração, deixa nos comentários que eu também vou estar orando por você. Que Deus te dê um bom dia.